Vocês conhecem a história de Estevão, o primeiro mártir da fé. Em meio aos primórdios do cristianismo, uma figura radiante despontou: Estevão. Mais do que um dos 7 primeiros diáconos escolhidos pelos apóstolos, Estevão se tornou um símbolo inabalável de fé, justiça e amor, eternizado como o primeiro mártir da igreja. Sua história, entrelaçada com milagres, pregações fervorosas e um testemunho inabalável, serve como farol para os cristãos de todas as eras. Embora a Bíblia não revele detalhes sobre o nascimento de Estevão, acredita-se que ele tenha nascido em Jerusalém, em uma família judia helenista. Sua educação permeou-se pela cultura grega, o que lhe proporcionou o domínio da língua e da cultura helênica, aspectos que se tornariam cruciais em sua trajetória. Após a ascensão de Jesus ao céu, a comunidade cristã em Jerusalém vivenciava um rápido crescimento. Para auxiliar os apóstolos na árdua missão de pregar o Evangelho e cuidar das necessidades dos fiéis, 7 homens foram escolhidos como diáconos. Entre eles, Estevão se destacou por sua fé inabalável, sabedoria e capacidade de realizar milagres. Atos 6, versículos 5 a 8, descreve o momento em que Estevão e outros foram escolhidos como diáconos. E escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão e Pármenas, e ainda Nicolau, prosélito de Antioquia. Estes apresentaram diante dos apóstolos, e estes, impondo-lhes as mãos, oraram: Senhor, dá aos teus servos a coragem de proclamarem a tua palavra com toda a liberdade. E enquanto oravam, desceu sobre eles o Espírito Santo, e falavam a palavra de Deus com ousadia, acusação e discurso, apedrejador. Em Atos 7, Estevão enfrenta o Sinédrio, o Conselho Supremo Judaico, para defender a fé cristã. Com eloquência e fervor, ele traça a história do povo de Israel, desde Abraão até Jesus, culminando em uma contundente acusação contra os líderes judeus por rejeitarem o Messias. Atos 7, versículos 51 a 54, descreve o confronto de Estevão com o Sinédrio, homens de dura cerviz e corações incircuncisos. Vós sois sempre rebeldes ao Espírito Santo, como vossos pais, assim sois também vós. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Mataram até os que anunciavam a vinda do justo, deste mesmo que agora vós traístes e assassinais, vós que recebestes a lei pelas mãos de anjos e não a guardastes. Ao ouvirem isto, ficaram furiosos em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Visão celestial e martírio. Inabalável diante da fúria do Sinédrio, Estevão é apedrejado até a morte. Em seus últimos momentos, ele experimenta uma visão celestial extraordinária, contemplando Jesus à sua direita, em pé, no trono da glória, conforme Atos 7, versículos 55 e 56. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e à direita de Deus, Jesus em pé. Perdão. Aos apedrejadores, mesmo em meio à agonia da morte, Estevão demonstra um amor e compaixão excepcionais. Ele implora a Deus que perdoe seus algozes, reconhecendo a ignorância que os motiva, conforme Atos 7, versículo 60. E caindo de joelhos, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. A morte de Estevão não marcou o fim de sua missão, mas sim o início de um legado inspirador. Sua fé inabalável, coragem inquebrável e amor incondicional se tornaram exemplos a serem seguidos pelos cristãos de todas as gerações. Em Atos 8, versículos 1 e 2, lemos sobre a grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, que resultou na dispersão dos fiéis, exceto os apóstolos, pelas regiões da Judéia e da Samaria. Pregando a palavra a todos, os cristãos levavam consigo a mensagem de Jesus para novos lugares, alcançando pessoas que nunca teriam ouvido a palavra de Deus antes. Conforme Atos 11, versículos 19 a 21, muitos se converteram ao Senhor através do testemunho dos dispersos. O martírio de Estevão teve um impacto profundo na igreja primitiva. Sua fé inabalável diante da morte inspirou outros cristãos a perseverarem em sua fé, mesmo em face da perseguição. Sua mensagem de amor e perdão
também serviu como um lembrete de que os cristãos devem amar seus inimigos e orar por aqueles que os perseguem, conforme Mateus 5, versículo 44. Mas eu vos digo: amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos injuriam e vos perseguem. O legado de Estevão continua a inspirar os cristãos de hoje. Sua história nos ensina que a fé verdadeira não se extingue com a morte, mas sim que se transforma em uma chama eterna que ilumina o caminho para a salvação. Ao refletirmos sobre a vida e o martírio de Estevão, somos desafiados a examinar nossa própria fé. Estamos dispostos a defender nossas crenças com convicção, mesmo diante das adversidades? Estamos dispostos a amar o próximo, inclusive nossos inimigos? A história de Estevão nos convida a vivermos com fé, coragem e amor, inspirando-nos a seguir o exemplo de Jesus Cristo e a fazer a diferença no mundo. Estevão, o primeiro mártir da fé cristã, nos deixa um legado inestimável de fidelidade, coragem e amor. Sua história nos inspira a defendermos nossas crenças com convicção, mesmo diante das adversidades, e a amarmos o próximo, inclusive nossos inimigos. Através de seu exemplo, aprendemos que a fé inabalável, mesmo quando confrontada com a morte, pode transformar o mundo e inspirar gerações. Que possamos seguir o exemplo de Estevão, vivendo uma vida de compromisso com nossas crenças e amor pelos outros, independentemente das circunstâncias. Agradeço por assistir. Se curtiu, deixe seu like, compartilhe, se inscreva e ative as notificações para mais conteúdos como este. Que as bênçãos de Deus estejam com todos. Até a próxima.